bem, nós estamos em meio a uma pandemia, nós e o mundo todo, só que nós temos um detalhe. Nós rapidamente assumimos a ponta do desastre. Nós temos o maior número de mortos e vamos provavelmente passar os Estados Unidos até o fim de julho, que é uma marca horrível, horripilante. Nosso governo é absolutamente irresponsável e nós estamos à deriva. E a grande pergunta é, no meio dessa pandemia, há algum grupo ao qual nós deveríamos prestar atenção? A Bíblia fala que a gente tem de pagar honra a quem merece honra. E essa é a minha pergunta hoje. A quem nós temos de pagar honra? Nós vamos falar sobre isso daqui para frente. Em relação à pandemia no Brasil, na verdade, a gente teria muito do que reclamar, muito. A gente teria de reclamar do presidente da República, a princípio, logo de cara, assim, a gente já começaria com o presidente da República, que não levou a sério e não leva até agora a sério a pandemia, não toma as medidas cabíveis. A gente poderia reclamar dos governadores que ora ensaiam a abertura, ora voltam atrás, ora flui, ora reflui, e a gente vai e volta, e é uma irresponsabilidade. A gente viu agora em Blumenau uma situação assustadora. Eles abriram um mercado em Blumenau, as pessoas invadiram o shopping, foi um festival de exposição, e agora eles já não sabem mais o que fazer com o índice de contaminados. E aí o prefeito de Blumenau já começou a avisar que vai fechar tudo, que tem de fechar tudo. Ou seja, você chega para um sujeito desse e diz o quê para ele? Diz o quê? Diz para ele que, você não sabia? Todo mundo sabe, amigo. Todo mundo sabe que esse negócio é letal, que o contágio é muito, muito alto. Todo mundo sabe disso. Como é que deu em você? Sabe o que é? O grupo capitalista, são as empresas. A gente até entende que o cara quer salvar o negócio dele, mas ele vai ter de lembrar que o negócio dele é um negócio de gente, porque ele é gente, e é um negócio que depende de gente. Então, se não tiver gente, não tem negócio nenhum. Simplesmente assim. Aí ele pressiona o prefeito, o prefeito libera, as pessoas vão para a rua inadvertidamente, achando que a máscara é uma varinha mágica, e volta para casa infectado. E aí, onde é que tem hospital para tudo isso? Onde é que tem UTI para tudo isso? Esse é um problema. Nós estamos vivendo isso com o governo de São Paulo, estamos vivendo isso com vários governos estaduais e vários governos municipais. Então, a gente teria muita gente a quem a gente poderia fazer um senão, pelo menos um senão para eles. Mas há um grupo de seres humanos no Brasil, de profissionais no Brasil, a quem nós devemos honra. O Brasil perdeu mais profissionais de saúde nessa pandemia do que a Itália e a Espanha somadas. Nós estamos diante de um sacrifício. E eu quero começar passando a palavra para a doutora Rita Simoni, que é profissional de saúde, e eu gostaria que ela falasse sobre si e dissesse como ela vê o quadro que nós estamos vivendo agora. Doutora Simoni, muito bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite, uma alegria enorme tê-la aqui. Todos nós aqui tínhamos saudade de vê-la, que bom que a gente está tendo essa oportunidade agora. A palavra é sua, por favor. Bom, primeiro eu quero muito agradecer a todos que estão aqui hoje presentes, pastor Ariovaldo, pastor Davi, são pessoas queridas mesmo, caras, que já fizeram parte da minha vida e fazem, né? Porque hoje ninguém está longe de ninguém, porque
a internet nos aproxima, se não seja fisicamente, mas comungamos da mesma fé, comungamos do mesmo pensamento. Então, acho que isso tem várias coisas. Então, como o pastor falou, o pastor Evaldo disse, eu sou Rita Simone. Sou Rita Simone dentro do hospital, dentro da universidade. Para os amigos, eu sou Simone. Eu sou enfermeira, formada há 31 anos e sou professora da Universidade Federal de São Paulo, aqui Campus São Paulo, Escola Paulista de Enfermagem. Nesse momento, eu estou coordenando 34 profissionais de saúde da área da cardiologia, que são compostos por enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, farmacêuticos e odontólogos. E todos eles são 34. Hoje eu tive a 11ª profissional contaminada do meu grupo. E cada vez que um se contamina, e eu voltei ontem do meu isolamento, né, porque eu também fui contaminada, um pouco de nós fica pensando muito, pensando em todas essas coisas que o pastor Ariovaldo já disse, do negacionismo da política, dos políticos, da desqualificação dos sintomas das pessoas, da desqualificação de como essa doença se repercute. É tão importante a gente entender que existe realmente um percentual de pessoas grande que apresentam uma sintomatologia mais leve, mas a gente tem 30% dessas pessoas que precisam de internação. E desses 30% de pessoas que precisam de internação hospitalar, né, pensando naquelas que foram procurar um serviço, o serviço disse, não, pode voltar para casa e vamos nos mantendo. 30% dessas pessoas, desse montante, precisam ficar no hospital. E 5% delas precisam de uma terapia intensiva. E aí, quando a gente entra para a terapia intensiva, a gente está falando de pessoas altamente graves. E os profissionais da saúde, como humanos, eles também estão expostos a fazer parte desse contingente, desses 5%. Eu tenho amigos hoje internados, bem graves, que a gente tem pedido a Deus que os recupere, muito graves mesmo. Eu tenho amigos que estão contaminados e estão bem. Eu tenho amigos e tenho os meus residentes. E a gente, quando coordena, lidera uma equipe, a gente, quando um adoece, a gente adoece junto. E acho como a Bíblia diz, a gente chora com os que choram. A gente tem muito familiar que não pode visitar. Então, os profissionais da saúde, e eu me sinto assim muito honrada, lisonjeada, e espero fazer o melhor trabalho para poder representá-los aqui hoje. Nada do que está sendo dito chega perto daquilo que nós vivemos. Acho que o pastor pontuou algumas coisas importantes, que é a falta da estrutura, a falta do recurso de equipamentos, mas a falta de recursos humanos capacitados. Então, pensem que pessoas que nunca foram capacitadas para entrar numa terapia intensiva se viram na necessidade de entrar para cuidar de pacientes graves, porque aqueles seus outros colegas adoeceram. Então, veio o próximo da fila para cuidar dos outros graves. E essa capacitação tem influenciado muito também, né, nos processos todos. Então, o mundo não estava preparado para uma pandemia. Nenhum país do mundo estava preparado para a pandemia nos seus serviços de saúde. Vocês viram, quase o mundo inteiro colapsou. Os Estados Unidos têm retido tudo que pode, retido material, retido medicamentos, retido EPI. E o Brasil, não diferentemente dos outros, e acho que com uma piora do quadro nesses últimos um ano e meio, nesse último ano e meio, quando o seu governante máximo nega a existência de um fato, e um fato que está a postos pela Organização Mundial da Saúde, desqualifica o maior órgão que nos rege, no sentido de nos dar evidência, aquilo não é, aquilo é, e diz que isso é uma gripezinha, ou qualquer coisa dessa forma, coloca o nosso esforço num sentimento de mais necessidade de empenho. Então, acho que os profissionais da saúde hoje, eles sofrem de uma exaustão física, porque muitos têm que trabalhar bastante tempo, mas a exaustão emocional muito forte. Alguns deles preparam dois corpos num plantão só, você chora junto, você chora também da felicidade quando você faz uma videochamada com aquela paciente que quer ver seu filho.
e você vê a conexão entre as pessoas. Você chora quando ela pede para fazer uma videochamada, porque o médico disse que vai passar um tubo na garganta e ela vai dormir, e aí ela não sabe se ela vai voltar. E essa não volta, não tem despedida, não tem pedido de perdão, não tem uma família perto, não tem ninguém para segurar sua mão. E quem faz isso? É aquele que está do lado. Então, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o psicólogo, é o médico, é o nutricionista e é o fonoaudiólogo. E cada uma dessas pessoas tem um papel muito importante, tanto para dar o conforto emocional, quanto na hora da partida. A partida tem sido muito dura para nós também, conviver com isso o tempo inteiro dessas partidas. A gente tem celebrado as altas, mas a gente chora com aquelas pessoas. Chora muito. É muito triste. E quando a gente vê aquela pessoa, e a gente sabe que a gente pode estar naquele lugar também. Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu pensei, será que eu vou morrer? E pelo que eu comungo de fé, eu não tenho medo da morte, a morte. Mas eu fiquei com muito medo do caminho até chegar nela. E eu fiquei pensando todos os dias, o que vai acontecer amanhã comigo? Como que eu vou acordar? E quando você diz para um paciente que ele vai internar porque ele não consegue respirar, e ele pode piorar, e ele pode ir para um tubo, e ele não vai ver mais sua família, e a sua família sabe que se ele morrer, ela não vai se despedir, não vai ter velório, caixão é lacrado. Eu nunca imaginei nesses 30 anos que eu iria passar por isso. Nunca imaginei. Acho que nunca de nós, ninguém de nós. Hoje eu não estou na linha de frente com o paciente, né? Eu passo visita com os residentes, mas a minha prática hoje é formar essas pessoas para estar com estes pacientes. E eu tenho uma demanda grande deles aqui. E são jovens, eles não têm mais do que 25 anos. E todos os dias a gente tem que ter uma conversa, escutar. Nós fizemos alguns mecanismos para nos ajudar. A gente fez um Spotify chamado Ouvindo com o Coração, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar, onde fala uma palavra, como a gente deve escutar uma família. A escuta da família é muito importante. Então, eu acho que nunca mais viveremos aquele 29 de fevereiro, a partir de 1º de março, o mundo nunca mais será o mesmo para o Brasil e nem para o mundo. Nós nunca mais vestiremos aquelas roupas, nós nunca mais iremos nos lugares daquela forma, nós deveremos mudar a nossa maneira de olhar o mundo, visão de mundo. Mas também eu acho que teve uma coisa muito importante que eu tenho percebido em mim, neles todos, que é o despertar para a espiritualidade. Todos, em algum momento, tocam no fenômeno espiritualidade. Conversar mais sobre isso, então, vamos ter um intervalo. Fica com a gente e vamos ouvir mais o que a Simone tem a dizer. Todos nós aqui estamos sob impacto do que ela já está falando. Fica com a gente volta daqui a pouquinho. Muito bom, estamos voltando. William, Davi, como vocês ouviram essa primeira fala da Simone, nossa querida doutora Simone, amiga querida e amada irmã? Como vocês ouviram isso? Davi. Boa tarde, Ari. Boa tarde, William. Que alegria te reencontrar, doutora Rita Simone, amiga querida, irmã querida. Te ouvir me levou às lágrimas. E a única coisa que eu gostaria de dizer é muito, muito, muito obrigado. Hoje, estava ouvindo um presidente que eu queria que fosse o meu presidente, o presidente de Portugal, e ele falando que, dando uma aula sobre as lições da pandemia, e uma das coisas que ele falou é que nós estamos em casa,
porque nós estamos sendo cuidados por muitos que estão permitindo que a gente fique em casa. O pessoal que faz a limpeza das ruas, o pessoal que trabalha na alimentação, nos transportes, o pessoal da segurança e, obviamente, principalmente, os da saúde, como você, Rita, como tantos que caminham com vocês nesse batalhão. Eu estava ouvindo também duas funcionárias da Fiocruz, uma recepcionista e uma senhora da equipe de limpeza, e dizendo do desafio delas atendendo as pessoas e atendendo as demandas. Então, eu não queria me estender, porque eu queria te ouvir mais. Mas o que eu quero te dizer, Rita, em nome de você, dizendo a você, dizendo a todos da saúde, eu dou graças a Deus, pela graça de Deus que me deu gente como você e como vocês para cuidar de nós e do nosso povo. Muito obrigado. Bom, o William não está conseguindo entrar em contato conosco agora, o pessoal da técnica vai ajudá-lo. Enquanto isso, vou pedir para a Simone mais uma vez conversar com a gente sobre como vocês estão vendo o apoio governamental ou a falta de apoio governamental. Aliás, a gente quer, como disse o Davi, a gente quer agradecer muito e, em nome do Brasil, pedir perdão, porque vocês estão trabalhando contra o próprio Estado, porque o Estado não está colaborando. É uma coisa assustadora isso. Como vocês da saúde veem esse descaso governamental? Olha, ontem mesmo teve uma avaliação do Conselho Regional de Medicina num hospital de campanha e eles pontuaram coisas absolutamente técnicas, que era uma preocupação grande, que é o uso dos equipamentos de proteção individual, que é o que nos exime, de uma certa forma, da contaminação. O vírus é altamente contagioso, o contágio dele é muito forte mesmo, e a gente que está muito próximo tem que usar todos os equipamentos que vão desde óculos, máscara, né, um tampão de rosto, gorro e aventais de diferentes gramaturas, para diferentes procedimentos. E uma das coisas que a gente sabe, que aquela máscara que vocês veem que a gente usa especial, que é chamada máscara ou N95 ou PFF2, ela deve ser usada 7 dias. Eles encontraram gente usando 15 dias. E gente usando do outro. Então, João usava de Maria ou Maria de João. Então, eu acho que eu nem preciso de responder categoricamente o que a gente está vendo, o que o Estado está fazendo. E aí, eu acho que teve uma situação de total desarticulação da infraestrutura. O Brasil não consegue nem comprar os equipamentos. E quando, às vezes, compra, e a gente tem visto isso, ainda tem a capacidade de fazer falcatrua, hipervalorizar, superfaturar, um processo que não é possível disso. Então, isso chega muito na ponta para a gente. Eu sou de um hospital público, isso chega, repercute em nós. Nós fizemos vários processos de solicitação, de exigência de cuidado, né? Exigência do uso dos equipamentos, porque a gente está se esforçando, a gente está se doando, mas a gente até faz um sacrifício, mas a gente não pode ir para o abate, a gente tem que se sacrificar, mas não necessariamente ir para um abate, né? E às vezes parece que o governo acha que a gente necessariamente deveria ir para um abate. Então, eu acho que tem uma coisa muito importante que é isso. Eu acho que tem pessoas dentro... E eu fico pensando, Ariovaldo, assim, num círculo como se fosse o centro, que seria o governo central, tem muito menos interesse do que aqueles outros que reverbam, que satelizam a gente. Então, os que estão mais próximos estão entendendo a gente, mas quem está distante, o presidente, assim, o presidente eu não posso nem citar, não tem condição de, vou falar o quê dele? A desqualificação do sintoma, a desqualificação das recomendações, a desqualificação de tudo, assim, eu acho que ele não precisa de legenda, ele se fala por si.
Mas quando você vai vendo os prefeitos, as pessoas que vão se aproximando, elas têm uma tendência a querer nos ajudar. Mas se você não tem uma estrutura governamental central, nós estamos há mais de um mês sem ministro da saúde, profissional da saúde. A gente não está falando que precisa ser um médico, mas não tem como você ter um ministro da saúde que não é da saúde, gente. Eu nem estou dizendo se ele sabe fazer logística ou não sabe fazer logística, eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor dele. Mas quem pode orquestrar sobre a saúde é alguém que tem uma formação sobre a saúde, que entende sobre saúde, que quer uma saúde, que respirou uma saúde, que se dedicou ao seu estudo a dar saúde. Então, tudo que a gente está vendo não tem nada diferente, é tudo verdade, as pessoas morrem mesmo, é muito duro. A enfermagem, especialmente, o Brasil é o país que mais morreu profissionais de enfermagem no mundo até agora. Realmente, mais morreram profissionais da saúde do que na Itália e na Espanha somados. Nós temos mais do que 210 profissionais de enfermagem que morreram. Mas eu também vou sair desses profissionais e vou pensar numa pessoa que me impactou muito quando eu soube que tinha ido embora. Foi o segurança da catraca do hospital. O segurança da catraca do hospital postaram a foto que ele tinha partido. Aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, gente, ele me dava acesso todos os dias ao meu local de trabalho. Ele me dava acesso. Então, quando o Davi fala de nós e dos outros também, a limpeza, essas moças, elas trabalham de uma maneira, às vezes, sobre-humana, para ganhar um salário ínfimo. E aí, Ari, vem ou come ou morre ou come. Meu Deus. Então, a gente está vivendo uma situação que eu espero muito que a gente possa exercitar mais solidariedade entre nós. E qual é a capacidade de internação nos hospitais e nas UTIs? Hoje a gente tem na cidade de São Paulo, está perto de 75%, a gente já teve mais de 80%, mas a gente tem estados que estão com 100%, Nordeste. A gente teve a região Norte muito afetada. Eu tenho um programa de capacitação que eu faço com Amazonas e municípios, capacitando profissionais, e eles falam das necessidades, da falta do EPI, da falta do respirador, não existe nenhum leito de terapia intensiva fora Manaus, em todo o Amazonas. Então, todos os municípios, nenhum leito de UTI. Então, a situação da saúde, ela vinha precarizada, ela era diferente, ela teve alguma melhoria, mesmo que pequena, nos últimos anos, mas a gente no mundo não estava preparado, né? E o Brasil é muito despreparado. O Brasil é aquele país que gosta de trocar a roda do carro com o carro andando. Mas eu também queria falar de um outro ponto, Ari, que eu acho que é muito importante. A população precisa se conscientizar mais. Uhum. A população precisa entender que a gente não está falando só de números de mortos, nós estamos falando de pessoas que foram o amor de alguém, e esse amor de alguém foi embora, e que se talvez eu tivesse ficado em casa, essa pessoa não teria sido contaminada. Então, a gente tem várias pessoas, assim, a minha vizinha de porta, ela de 72 e a mãe de 94. A mãe foi embora, ela ficou. Então, mas os filhos vieram visitar, trouxeram netos. Então, a população também precisa, assim, se conscientizar. E eu não estou culpabilizando, porque a gente não sabe de onde o vírus vem. Ele pode vir até do ar, mas a gente sabe que o contato, a falta de distanciamento, o não uso de máscara, isso é uma coisa... E a gente vê isso muito, ainda a falta de uma conscientização. A gente vê outros países que tiveram um conceito de assumir... A população assumiu a conscientização de que só saía quem precisava, eles puderam reverter. E a gente não consegue sair do platô máximo. Então, a gente chegou no platô, mas a gente chegou num platô que está máximo, né? Todo dia 800, 900 mil. É muita gente morrendo.
né? Nós vamos agora apresentar, já estamos chegando ao fim do nosso programa. Nós queremos agradecer muito a Simone e nós queremos encerrar com uma homenagem que nós fizemos aos profissionais de saúde. E eu queria reforçar esse pedido da Simone à população, principalmente os irmãos, irmãs. Não aceite o chamado do seu pastor para fazer reuniões presenciais, pelo amor de Deus. Não aceite o chamado do seu pastor para fazer reuniões presenciais, pelo amor de Deus. Fica agora com essa homenagem e guarda isso no seu coração daqui para frente. Simone, muito obrigado. Lamentavelmente o William ficou sem som, mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque a necessidade é premente e urgente. Deus abençoe a todos e todas. Até o próximo daqui para frente. O Brasil tem mais profissionais de saúde mortos pelo Covid-19 do que a Itália e a Espanha somadas. Diante desse quadro de sacrifício, não tive outra reação senão pensar numa forma de agradecer, ainda que o agradecimento seja em si impossível, dado ao tamanho e à angústia desse sacrifício. Daí, fiz um soneto na expectativa de poder dizer apenas e tão somente muito obrigado. Você de branco com estetoscópio, você de branco com medicamento, você no meio de tanto lamento, que luta com o monstro do microscópio. Você perdeu colegas de caminho e já não tem os leitos que queria, nem o respirador que chegaria, e sem tempo para ter um carinho, tendo de decidir a quem acolhe, contendo lágrimas a cada morte e grato por cada recuperado, tendo de decidir a quem acolhe, contendo lágrimas a cada morte e grato por cada recuperado. Não sabemos se Deus é quem escolhe, mas que nós temos a você por sorte, a você, nosso super obrigado, a você, nosso super obrigado. Não sabemos se Deus é quem escolhe, mas que nós temos a você por sorte,